capitalismo aparece que não tem mais nada a ver com a abstinência, com o sacrifício calvinista. Pelo contrário, aparece uma sociedade de bem-estar, consumo e hedonista depois pelos conservadores americanos. Então, um novo espírito absolutamente coerente com o novo modo fordista, com a nova sociedade salarial, com a ideia de welfare, de proteção e assim por diante, faz com que seja novamente tolerável botar a cambada para trabalhar, se ninguém nasceu para trabalhar. Não é natural o trabalho. Trabalho abstrato, assalariado, subordinado. Não tem nada a ver com o trabalho, o metabolismo, troca com a natureza, isso é outra coisa, é antropologia. Bom, então, para que novamente fosse possível isso, teve que se reinventar. Isso não vai reinventar, são práticas que vão sair. Ninguém desenhou, não está na prancheta de um marqueteiro. Olha, agora o espírito do capitalismo é isso: é a venda a crédito, welfare, consumo, Hollywood, indústria cultural, assim por diante. É o novo espírito que está lá. Então, novamente juntam. Ora, o neoliberalismo, entre outras coisas, aí não dá para explicar, é muita coisa, vocês vão me perdoar, não vou acontecer com isso, é uma outra reviravolta. A partir dos anos 70, quando começa a financiarização e por aí adiante, começa alguma coisa que é o esvaziamento desse espírito. Esse espírito fordista desaparece. A ética do trabalho, todo mundo fala, a ética do trabalho foi para o espaço, desapareceu. E o som... o som continua. Isso vai esvaziando, esse espírito desaparece e por isso que o neoliberalismo não é doutrina econômica. A Leila demonstrou no livro dela, sobre modernidade e discurso econômico. É um receituário. E esse é um receituário oco. Ele não faz sentido, pode ser A, pode ser B, pode ser X, pode ser Y. Claro que ele tem função na acumulação assim por diante, mas isso desde que existe capital, as coisas funcionam assim, não tem novidade nenhuma. Mas é seguido como uma espécie de 10 mandamentos, que não, é pura letra. É pura letra, é como se fosse um ritual sem nenhum conteúdo. E esse ritual sem conteúdo é o que se pode chamar de religião. Essa religião é a religião da letra. E religião é isso. Religião, todo mundo acha que religião vem de religo, juntar as pessoas. Não é. Religião significa seguir escrupulosamente uma regra ditada do alto que não. E quanto mais não se compreende o que aquela regra significa, mais escrupulosamente ela tem que ser seguida e observada. Isso. O neoliberalismo é uma tecnologia de poder, de dominação, faz com que as pessoas se matem para conseguir um emprego. Se não conseguir um emprego, vão morrer do mesmo jeito. Então é uma máquina de seleção, então, portanto tem rituais de seleção para as pessoas. Esses rituais não fazem mais sentido. É isso, nesse sentido que é uma religião. Religião parece plenitude de sentido, salvação, assim, mas é a religião nesse sentido que é completamente esvaziada. Ela é apenas um ritual em que você observa, segue coisas. Bom, vai sair um livro no fim do ano, início do ano que vem, eu recomendo já de antemão, é um bom livro, então vai sair na minha coleção, Estado de Sítio, chama-se Rituais de Sofrimento sobre Reality Show, escrito por uma socióloga chamada Silvia Viana Rodrigues. Ela redescobriu isso sozinha, sentada numa poltrona, vendo programa de televisão, vendo reality shows. Sim, aguentou isso 1 ano, 2 anos, depois vomita, mas não dá. Mas ela descobriu que são rituais de sofrimento, se trata de trabalho, e esses rituais funcionam como se fosse religião, sem nenhum conteúdo espiritual. São regras. As regras que comandam uma sessão de reality show são como essas regras são ininteligíveis, e as pessoas obedecem como se fossem mandamentos divinos. Agora você vai fazer o palhaço, agora você vai fazer isso, agora você vai entregar o companheiro, agora você vai voltar para o paredão. Assim, bom, mutantes, campo de concentração era assim, era ininteligível. Por isso, os comandantes alteravam as regras todos os dias. Ninguém sabia o que estava fazendo, mas era necessário obedecer. Era um ritual. E esse ritual, a sociedade neoliberal é esse ritual. Qualquer semelhança com a China é mera coincidência. Desculpe a falação, mas... Tem mais algumas perguntas. O Caio primeiro, depois o Arbex. Esqueci do jihad terrorista, mas não, chega. Falei demais. Caio, fala. Depois você. Boa noite. Eu vou aproveitar para até retomar um pouco a questão da jihad dos terroristas, para perguntar para os três, o Danilo também, já que se dedicou em alguns textos a pensar a subjetividade periférica, e a Leda, que está recebendo com alegria o convite para ingressar na prefeitura do Fernando Haddad,
eu gostaria de lembrar, agora a gente vai encontrar, eu gostaria de ouvir sim também sobre a América Latina em geral também, mas sobretudo aqui, a cidade de São Paulo. A gente teve uma prefeitura da Luiza Erundina, sucedida de maneira catastrófica, prefeitura da Marta Suplicy, sucedida de maneira catastrófica, agora a prefeitura do Fernando Haddad, que vai começar. Entre os problemas que a subjetividade periférica herda, e a tradução disso é ter que fazer o corre para se virar, para sobreviver, está claramente posto o problema da geração de ocupação e renda, para usar um termo que vigorou muito durante a prefeitura da Marta. O Vitor localiza essa questão. Bom, como sustentar políticas salariais com a China? Políticas salariais, eu estou usando esse termo porque a gente teria que pensar em formas de desenvolvimento econômico que certamente não seriam encampadas por a lógica por mercado. Então teríamos que ter política. Uma das iniciativas tomadas pela Prefeitura da Marta foram os programas de geração de ocupação e renda. E, salvo engano, eu posso estar sendo muito injusto, o alvo principal desses programas, que era justamente geração de ocupação e renda, um grande fracasso. Mais de 95% de fracassos no fomento de cooperativas e iniciativas populares de cooperativas, apesar de ter ganhos correlatos em outras áreas. Salários parece muito difícil de pensar agora. Então eu fico pensando, uma das soluções, entre aspas, soluções, foi a oferta de crédito, que significa endividamento e significa um reforço ao capital financeiro, sobretudo. Então, minha pergunta é assim, será que a gente talvez pudesse esperar para uma prefeitura dessas, uma oferta de crédito? Digo, 4 modalidades de bolsas foram acompanhadas no programa da Marta, durante a prefeitura. Talvez bolsas aliadas à concessão de crédito, não sei, eu estou fazendo essa pergunta, ela é bem capciosa, mas é isso que me assusta pra caramba, acho que assusta bastante aí todo mundo que dá um pulinho, uma vez que seja, na periferia e vê, primeiro pela quantidade, segundo até para pensar uma questão mecânica, digamos assim, e o problema da inflação com isso tudo, se você vai contemplar todo mundo com bolsa, um monte de coisa, ainda teria isso, porque a periferia é super grande. Então, é nesse sentido, e como esses... Agora, pensando especificamente nos jovens de 17 a 24 da periferia, ou mais também, assim, como pensar essas figuras aí, que agora estão sendo dizimadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. É isso. Arbex. Bom, primeiro, desejar boa sorte para a Leda. Eu não sei exatamente o que te levou a aceitar esse convite. Agora, eu me lembro de uma conversa que eu tive com a professora Marlena Chauí, em que ela fez o seguinte balanço da passagem dela pela prefeitura. Ela falou, é a imagem mais próxima do inferno que ela pode... E você topou fazer isso numa circunstância de guerra, de extermínio. Então, boa sorte. O comentário que eu ia fazer é mais sobre a questão do Islã, que o Paulo tocou. Tem uma coisa impressionante nessa história aí, contemporânea, está acontecendo agora. Que assim, você pergunta para as pessoas quem é Malala. Em geral, todo mundo sabe quem é Malala. É aquela moça
paquistanesa que ousou defender o direito das meninas lerem, escreverem, não sei o que e tal, e foi atingida a bala por um maluco do Talibã, não sei o que e tal. E aí todo mundo fica consternado pela sorte da Malala, e todo mundo fica condena o cara do Talibã e etc e tal, que é muito justo, é evidente. Só que o que me espanta é que na região onde a Malala foi ferida ou foi agredida, o Obama no último ano, Barack Obama, no último ano, matou 800 crianças. Matou 2.000 mulheres e crianças com ataques de drone, os aviões não pilotados. Aviões que são pilotados a 15.000 quilômetros de distância. E nas eleições dos Estados Unidos, uma boa parte da esquerda elogiou, torceu por Obama. Oba, o Obama venceu. Quer dizer, eu acho interessante isso. Todo mundo sabe quem é a Malala, mas ninguém sabe quem são as 800 crianças que foram assassinadas pelo Obama. E as mulheres que foram assassinadas pelo Obama. O que me leva a concluir que tem dois tipos de islâmico no mundo. Os bons islâmicos. Ou os mortos, bom islâmico é o islâmico morto, ou o bom islâmico é o que está vivo, mas é o cara que é entrevistado pelo New York Times, é a Malala. Desde que ela compartilhe dos valores ocidentais. O resto não pode ser levado em consideração, não pode ser tratado como ser humano, e o assassinato sistemático desses caras, para nós, tudo bem, não tem problema nenhum, nem aparece, nem é registrado na nossa consciência. O que é um ponto cego absurdo, porque o noticiário está aí, ele é evidente, ninguém esconde que existem drones, ninguém esconde que existem esses ataques, mas nós não enxergamos o assassinato sistemático, e é isso que me deixa mais horrorizado. Para emendar com o caso da prefeitura, você vai ter que lidar com os islâmicos, que são os caras da periferia. Quer dizer, eu não sei como, mas eu desejo que você, na tua empreitada, de alguma forma contribua para dar visibilidade para os islâmicos que estão sendo assassinados todo dia pela polícia militar com a conivência do aparelho municipal. Muito obrigado. Leda, você iniciou a sua falação lembrando que o papel enterrou o ouro, né? E pouca chiadeira, né, nessa época. Alguém manifestou aqui, ali e acolá, mas todo mundo foi aceitando a papelada. Agora, o risco de incêndio de toda essa papelada, já que ela não tem lastro em coisa nenhuma, a não ser nas aves das áreas temperadas, ou quem sabe até do nosso Amapá, que produz ave para fazer esse tipo de papel, não será mais um trem aí para você ter que fazer fortes orações para não detonar todo esse esquemão que está posto aí, ou mais crise por conta de papel de mais e lastro de menos? A gente acha que só tem duas pessoas inscritas. Eu não sei se é melhor eles fazerem essas perguntas e a gente, né? Aí a mesa responde. Então, primeiro o Hélio, depois o Douglas. Olha, eu não sabia que tinha esse debate, senão podia ter trazido a minha aluna aí de 15 anos e ela ia falar em quem que ela votou. Ela ia falar, eu votei nulo, e fez campanha. Quer dizer, a universidade é tão distante que nem sabe o que está acontecendo. É uma tristeza a universidade. Pensadores ao léu. Então, eu queria começar com isso. Não existe, o PT não existe para essa juventude. Não existe. Eles são voto nulo. Aliás, isso é na Folha de São Paulo. Isso. Eles não querem saber, não estão nem aí para a religião. Eles acreditam em Deus. Eu fiz uma pesquisa na minha classe, estava lá. O partido que ganhou foi o PV, o Partido Verde, que é da maconha. Isso ganhou. Essa é a realidade. E eles, Deus,
Igreja? Não, porque tem uma parcela lá que é de igreja. Tem uma parcela que é da igreja. E tem a outra que é do pancadão, que não quer saber disso. Tem uma política muito explícita. Ao nível, é pena, eu não sabia, ao nível dessa menina lá ela sabe o que ela está falando. Então eu só quero dizer assim, olha, não tem PT vai desaparecer, a periferia vem, só se essa nova administração vai tentar ganhar o jovem. Vem como voto nulo, negando tudo isso, não quer saber, e não é falta de consciência não. Eles têm uma percepção perfeita da realidade deles. Nós mesmos vamos fazer aí, não sei se vai ser permitido, mas eles vão fazer um pancadão, vamos fazer conferência, porque o Haddad vem com uma história aí já de aumentar a condução. Não vai aumentar. Eles estão querendo aumentar a condução. Para a periferia vai ser uma violência de 10% a 15%. É só isso que estão se preparando. E eles não vão deixar. Eles estão preparados, conscientes para lutar contra isso. Sabe, o que a universidade faz? Ela pensa, mas não entra em contato com esse jovem. Nem sabe quem é. Não gosta também. Vamos dizer, mas não gosta. São negros, sujos, não gosta. Segundo, eles, a imprensa diz, o pessoal do pancadão. Não serve para nada, as meninas são todas. A menina fala assim, a gente fala em cachorro, pode falar, mas se falar em mim, eu vou partir para cima. Elas têm consciência. Já estou concluindo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Há uma dicotomia entre isto e a periferia. Entre os jovens da periferia. Entre o que o PT pensa e os jovens da periferia. Tudo isso aí não há jeito. Vai vir uma nova geração. E essa geração é totalmente diferente do que a gente está imaginando. Foi uma pena, eu podia trazer ela aqui, ou eles, para falar para vocês. Então, presta atenção, os partidos, todos, presta atenção no que está ocorrendo. Não é bem como vocês pensam, é outra situação. Obrigado. Douglas. Você estendeu demais. Faz uma pergunta. Então, o que eu queria comentar assim, a respeito da crise, voltar a esse ponto. E entre as crises, há crises e crises. No caso, a crise financeira, econômica, que chega a um ponto e leva a uma situação potencialmente revolucionária, em alguns casos, era uma forma de se enxergar para a esquerda clássica. Então, chegou a crise, agora é hora de disputar e a gente vai para um esforço revolucionário. Só que esse é um tipo de abordagem também na esquerda. Outras formas observavam outro tipo de crise, que é uma crise não só no sistema econômico-financeiro, mas na crise no aparelho de Estado, ligado ao sistema de guerras, etc., que foi também parte do esboço teórico marxista do século XIX para o XX, até depois ter outro tipo de forma e se chegarem a esse esforço, vamos dizer assim, de tentar disputar o aparelho de Estado como um todo eleitoralmente. Até porque chega um determinado momento tem-se medo até da possibilidade destrutiva, que seria uma guerra que vindoura, como se colocava para a social-democracia. Mas, observando esse ponto, assim, a gente tem essas crises, mas há uma crise econômica nesse momento, mas não tem nenhuma crise ideológica e não tem nenhuma crise dos aparelhos de Estado. Haja vista a Grécia citada. A Grécia, pouco antes da crise, ela era percentualmente o maior gasto em armamento, né? O maior gasto bélico da Europa como um todo, percentualmente. Estranho para um país assim tão pequeno e que parecia estar mais ou menos tranquilo na mão do PASOK ter esse percentual. E no caso brasileiro, você tem uma extensão do investimento também, por exemplo, parece fora, mas você tem uma expansão do investimento militar em setores, no caso policial militar, ligado à repressão da população, tanto que isso chega inclusive na própria prefeitura com a extensão da operação delegada, por exemplo. Isso se mantém no programa do Haddad. Estou aqui no caso para
bater no Haddad. Mas aí eu pergunto assim, há outra forma de disputa política como aparelho de gestão ou como coisa assim? É um problema, porque ele passa por uma contradição dentro, claro, desses sistemas que a gente elege para disputar, porque a gente não tem uma crise que a gente possa falar assim, então a gente vai disputar uma crise agora no aparelho do Estado brasileiro, ela não existe. E nem uma financeira na qual a gente possa se apoiar para disputar ideologicamente. Então, o tipo de situação que se emerge para pensar a revolução não pode se dar necessariamente nesses termos, porque a gente não pode também esperar que o sistema se desmanche sozinho, como também era outro formato de ilusões da esquerda. Agora, quais são os novos programas, as novas possibilidades de ação? Tem que se pensar enquanto possibilidade de ação, mas não como uma esperança, porque isso também é uma fé, em parte. E o que a gente faz para superar a nossa fé de esquerda, que é a fé de que o sistema se destrua sozinho ou que abra uma brecha, no caso. Que é o tipo de ação que a gente pensa, e para pensar isso aqui, que não seja essas formas de gestão que a própria esquerda passou a assumir, no caso, que são ambíguas. Ela avança num ponto, tem 50% mais um, mas nunca atinge todo mundo. Ela não tem o mesmo formato de política social-democrata de atingir todo mundo. E elas estão ligadas aos mesmos tipos de técnica. Por exemplo, o tipo da técnica da Lei Rouanet se mantém mais ou menos em todos os formatos. Ela nunca atinge todo mundo. Passa por umas formas de financiamento que são uma forma que determina o campo, mas você não consegue induzir uma política direta, e a gente é preso e enredado nesse sistema, porque mesmo parte da esquerda passa por trabalho, alguma coisa assim que lida com esse tipo de formato de gestão. E a gente disputa aqui só quem opera essas coisas e não consegue pensar em algo novo. Agora, é isso, de pensar que a gente tem que ir além, a parte só de condenar ou não, como você está colocando o esforço do Vito, né? Não é tipo uma crise de direção na qual tem o cara mal, mas é um problema de ação ou de paradigma na qual a gente também se entrega a um tipo de fé que é nossa, que não só essa do sistema capitalista. Gente, mais duas pessoas pediram para fazer uma pergunta, então vou deixar eles fazerem, a gente faz uma pontuação rápida assim no final. A Lúcia. Olha, a questão é a seguinte, o Paulo estava falando que, dando exemplo de que não é em situações de crise profunda que a gente deve apostar, mas às vezes o contrário. Mas deu exemplo da França também, do enfraquecimento da classe trabalhadora, porque diminuíram os operários, como também é o caso do Brasil. Mas eu queria pegar e ficar na questão do caso do Brasil. Leda, você desculpa aqui as cutucadinhas que não é para você, obviamente você sabe disso, mas assim, você vai ter que viver ainda mais essa contradição, você com pensamento marxista, e ter que lidar com essa contradição que você vai ter que viver mais lá dentro. De uns tempos para cá, quer dizer, além de não termos mais, de ter um enfraquecimento da classe operária, diminuição das indústrias, etc., etc., o Partido dos Trabalhadores também foi deixando de lado o próprio discurso dos trabalhadores. Hoje ele incorporou, ele poderia se chamar o Partido dos Pobres em termos de discurso, porque não se fala mais em trabalhadores. Entendeu? Então, nós temos... não se fala mais no discurso da televisão nos trabalhadores, se fala nos pobres. Né? Inclusive que os pobres ascenderam como classe social, etc, etc. Aí tem uma discussão do Paul Singer, da Marilena Chauí, são os operários que melhoraram ou se é uma nova classe social, essa questão toda. Mas o fato é esse, que o próprio Partido dos Trabalhadores abandonou esse discurso, e que isso, com certeza, representou um enfraquecimento nessa organização dos trabalhadores. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho isso. Olívia? Ou Luísa? Bom, boa noite. Queria agradecer primeiro ao Paulo e a Leda pelo empenho
e que de alguma maneira deixa a gente um pouco menos órfão do Vitor, de ver que esse compromisso com os debates dele, a gente consegue ampliar para além desse grupo que está fazendo o esforço de divulgá-los, de estudar com ele durante esses anos. A gente se sente de alguma forma acolhido nesses debates, né, de conseguir dar sequência. E dar sequência nesse debate, nesse compromisso de fazer sempre uma análise da perspectiva dos trabalhadores, das massas, ou às vezes o Vitor fala do povo miúdo, né, com falta de uma formulação mais precisa para tratar da classe quando não está em movimento de classe, né? E nesse sentido, se tratando de crise, as contribuições da Leda, quando aborda nesse sentido de que o abstrato sempre vence a batalha, desde a troca simples até o dinheiro mundial, ajuda a gente a pensar que o capitalismo o capital só encontra a sua verdadeira vocação como capital mundial, internacional, planetário. Então, a sua classe oposta e complementar, o proletariado, também só encontraria o seu conteúdo enquanto um proletariado mundial. Nesse sentido, para colocar a classe em movimento, os instrumentos políticos da classe trabalhadora, que enfrentaram o capital em outro modo de dominância, que não predominantemente financeira, já estariam caducos, esgotados, né? Sindicatos, movimentos sociais, partidos, né? Abriria-se aí um outro caminho para reinventar esse potencial de enfrentamento, e se a gente conseguiria, pensando nessa relação dialética entre formar a classe enfrentando as contradições do território nacional e alçar esses povos a proletários, e se a gente conseguiria pensar num nacionalismo de esquerda, vou dizer assim, na falta de algo melhor, políticas de Estado, a cutucada no Brasil de fato sobre o Estado, né? Essa questão do nacional, ela se coloca também bastante nublada. Na América Latina se tem um histórico dos movimentos de libertação nacional, que talvez conseguissem de alguma forma contribuir com o debate do marxismo na América Latina, colocando esse conteúdo que queria saber a opinião de vocês, se é possível pensar o nacionalismo também a favor da luta pela revolução. Obrigada.